A mitologia nórdica que chegou até nós não nasceu como um conjunto organizado de histórias. Ela existiu durante séculos como poesia oral, recitada em salões, assembleias e contextos rituais, mudando conforme o lugar, o público e o momento. O que hoje é chamado de mitologia nórdica é o resultado tardio da fixação escrita de fragmentos dessa tradição oral, realizada quando o culto aos deuses antigos já estava em declínio. Antes de começar, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente de qual cidade ou estado que você está assistindo esse vídeo documentário. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. Os poemas que formam o núcleo dessas narrativas foram preservados em manuscritos islandeses da Idade Média. Eles não foram criados nesse período. Já eram antigos quando foram escritos. Esses poemas descrevem a criação do mundo, os deuses, o destino, a morte e o fim do cosmos, mas nunca formam um livro contínuo. Cada poema é autônomo, focado em um episódio, uma revelação ou uma fala específica. A maior parte do que se sabe sobre Odin, Thor, Loki, o Ragnarok e a estrutura do mundo vem desses poemas. Eles apresentam cenas diretas. O surgimento do mundo a partir de um corpo, deuses discutindo, juramentos sendo quebrados, monstros sendo contidos, presságios sendo anunciados. Não há explicação filosófica. Os eventos simplesmente acontecem e suas consequências se acumulam. Em paralelo aos poemas, existe um conjunto de textos em prosa, produzidos por autores islandeses que já viviam em uma sociedade cristã. Esses textos reorganizam os mitos, explicam nomes, apresentam genealogias e tentam criar coerência narrativa. Eles preservam o material antigo, mas também rearranjam e explicam demais em certos pontos. Por isso, muitas cenas conhecidas hoje aparecem de forma mais clara nesses textos, mesmo quando não são descritas com o mesmo nível de detalhe nos poemas mais antigos. Além disso, há as sagas islandesas. Elas não são livros religiosos. São narrativas sobre famílias, reis, disputas e vinganças. Em vários momentos, essas sagas citam deuses, rituais, presságios e crenças antigas de forma indireta. Elas mostram como o mito circulava no cotidiano, mas não servem como relato puro da religião. Misturam memória, literatura e política. Fora da literatura, existe a evidência material. Pedras rúnicas espalhadas pela Escandinávia registram nomes, mortes, viagens e juramentos. Elas confirmam que certos nomes divinos existiam e que símbolos ligados aos deuses circulavam amplamente. No entanto, essas inscrições quase nunca narram mitos completos. Elas funcionam como marcas de memória social, não como textos religiosos explicativos. Há também pedras com imagens esculpidas, especialmente em regiões como a ilha de Gotland. Algumas mostram cenas que podem ser associadas a episódios míticos, como recepção de mortos, batalhas ou figuras montadas. Essas imagens não vêm acompanhadas de legenda. A ligação entre imagem e mito depende de comparação com poemas preservados muito depois. Isso cria um limite claro. A mitologia nórdica registrada não é um sistema fechado. Ela é um conjunto de episódios preservados em formatos diferentes, com lacunas evidentes. Certos deuses aparecem pouco. Certos eventos são citados sem explicação. Certos nomes surgem uma única vez. Nada disso era um problema no mundo oral. Torna-se um problema apenas quando se tenta transformar esse material em enciclopédia moderna. Por isso, tudo o que será narrado a partir daqui precisa ser entendido como parte desse corpo fragmentado. Quando um episódio aparece repetidamente em poemas diferentes, ele forma um eixo sólido. Quando aparece uma única vez, ele é tratado como registro isolado, não como regra universal. Quando não aparece, ele simplesmente não faz parte do que pode ser afirmado. É a partir desse conjunto incompleto, mas real, que surgem a criação do mundo, os deuses, os monstros e o fim de tudo. Nada aqui nasce de sistema perfeito. Tudo nasce de fragmentos que sobreviveram tempo suficiente para serem escritos. Antes de existir céu, terra ou qualquer divisão reconhecível, os poemas descrevem apenas um espaço aberto chamado Ginnungagap. Não é apresentado como vazio filosófico,
nem como escuridão absoluta. É um intervalo ativo entre duas regiões opostas. De um lado, Niflheim, associado ao frio intenso, à névoa e ao gelo primordial. Do outro, Muspelheim, associado ao calor extremo e ao fogo destrutivo. Nada é criado por intenção. O que existe surge do contato inevitável entre extremos. O gelo de Niflheim se desloca em direção ao centro. Quando encontra o calor de Muspelheim, começa a derreter. O derretimento não é descrito como detalhe secundário. Ele é o mecanismo central da criação. Do gotejar, do vapor e do movimento surgem as primeiras formas de vida. A criação do mundo não começa com ordem. Começa com instabilidade física. Desse processo nasce Ymir, o primeiro ser vivo. Ymir não é apresentado como Deus, nem como herói, nem como criador consciente. Ele simplesmente existe. Cresce rapidamente e gera descendência de forma espontânea e descontrolada. O texto deixa claro que o crescimento de Ymir ocupa tudo. O mundo inicial é vivo demais, grande demais, impossível de organizar. Ao lado de Ymir surge Audumla, uma vaca primordial. Ela alimenta Ymir com seu leite, garantindo sua sobrevivência. Ao mesmo tempo, Audumla lambe blocos de gelo cobertos de sal. Desse ato repetitivo emerge Buri, o primeiro ancestral dos deuses. Esse detalhe estabelece uma sequência concreta. Os deuses não surgem acima do caos, surgem dentro dele, lentamente, a partir do gelo. Buri gera um filho. Esse filho gera 3 irmãos, Odin, Vili e Vé. Eles não criam o mundo do nada. Eles herdam um mundo que já existe, mas que não funciona. O espaço está tomado por gigantes. Não há fronteiras. Não há distinção clara entre céu, terra e mar. O cosmos é vivo, mas inviável. A decisão que define tudo acontece então. Odin e seus irmãos matam Ymir. O poema descreve a morte como evento de escala total. O sangue de Ymir se espalha e afoga quase todos os outros gigantes. Apenas poucos sobrevivem. Essa morte não é apresentada como crime moral, nem como vitória heróica. É apresentada como necessidade estrutural. O mundo como estava não podia continuar. Depois da morte, o corpo de Ymir é desmontado. A carne se torna a terra. O sangue se torna o mar e os rios. Os ossos se tornam montanhas. Os dentes e fragmentos se tornam pedras. O crânio é erguido e transformado em céu. O cérebro é lançado ao alto e se torna nuvens. Cada parte do mundo tem origem direta em um pedaço de um corpo morto. Esse detalhe é central. O mundo nórdico não é criado. Ele é reaproveitado. A matéria do cosmos é cadáver. A ordem nasce da violência aplicada a algo que já existia. Caminhar pela terra é caminhar sobre restos. Navegar o mar é navegar sobre sangue antigo. Olhar o céu é olhar para dentro de um crânio sustentado por força constante. Para que o céu não desabasse, 4 anões são colocados nos pontos cardeais para sustentá-lo. Esse gesto mostra que, mesmo após a reorganização violenta, o mundo não é estável sozinho. Ele precisa ser mantido. Se os suportes falharem, tudo cai. Por fim, os deuses criam uma cerca usando partes do corpo de Ymir para delimitar Midgard, o espaço onde os humanos viverão. Fora dessa cerca ficam os gigantes sobreviventes, agora inimigos permanentes. O conflito não surge depois. Ele nasce no momento da criação. A ordem só existe cercada pelo que foi mutilado para que ela surgisse. O começo do mundo, nos mitos nórdicos, não é um momento sagrado de harmonia. É um ato de contenção. O cosmos passa a funcionar, mas carrega desde o início a memória da violência que o tornou possível. Depois da criação a partir do corpo de Ymir, o mundo não surge como um espaço estável. Ele é organizado em torno de uma estrutura viva, chamada Yggdrasil. Os poemas descrevem essa árvore como eixo do cosmos, ligando tudo o que existe. Ela não é símbolo abstrato. Ela é suporte. Se falhar, o mundo falha junto. Yggdrasil possui raízes profundas que alcançam regiões diferentes. Junto a uma delas está a fonte ligada ao conhecimento. Junto à outra, a fonte ligada ao destino. A terceira alcança regiões associadas ao frio e à morte.
Essas raízes não estão protegidas. Criaturas vivem roendo a madeira. O texto insiste nesse detalhe. A árvore é constantemente danificada. O cosmos nórdico funciona sob desgaste contínuo. Sobre e ao redor de Yggdrasil existem os chamados 9 mundos. Eles não formam um mapa fechado, nem aparecem sempre listados da mesma forma. Alguns são descritos com clareza, outros surgem apenas pelo nome. O que importa não é a contagem exata, mas a separação funcional entre territórios. Asgard é o domínio dos deuses conhecidos como Aesir. Não é um paraíso distante, é uma fortaleza. Os deuses vivem armados, cercados e atentos. Midgard é o mundo dos humanos, cercado desde sua criação para limitar a ameaça externa. Jotunheim é o território dos gigantes, espaço hostil, mas também ancestral, já que os próprios deuses descendem deles. Outros mundos aparecem com menos detalhe. Niflheim permanece associado ao frio e à morte. Muspelheim continua existindo como fonte de fogo destrutivo. Alfheim, Vanaheim e Svartalfheim são mencionados sem descrição consistente. Isso mostra que a cosmologia nórdica não foi pensada como Atlas. Ela funciona como rede de zonas perigosas, não como geografia precisa. Entre esses mundos existem fronteiras rígidas. Pontes, rios e portões aparecem como pontos de passagem controlados. A principal ligação entre Asgard e Midgard é a ponte Bifrost. Ela não é apresentada como acesso seguro. Certos seres não podem atravessá-la. Ela suporta peso limitado. Seu rompimento está ligado ao fim do mundo. A travessia entre mundos sempre envolve risco. O ponto central dessa estrutura é que nada é permanente. Yggdrasil envelhece. Os mundos sofrem tensão constante. Criaturas corroem as bases do sistema. Os próprios deuses sabem que a árvore não sobreviverá para sempre. O cosmos funciona, mas está condenado ao desgaste. Essa organização reflete uma visão direta da existência. O mundo não é sustentado por equilíbrio eterno, mas por manutenção constante. Quando a manutenção falha, o colapso começa. Yggdrasil não impede o fim. Ela apenas conecta todas as partes até que todas falhem juntas. Com a árvore estabelecida e os mundos separados, o cenário está completo. Agora existem territórios, fronteiras e funções. A partir desse ponto, o conflito deixa de ser estrutural e passa a ser administrado por agentes específicos. É nesse cenário que surgem as figuras responsáveis por manter, vigiar e, inevitavelmente, falhar na proteção do mundo. Com o mundo organizado em torno de Yggdrasil, surge um elemento que governa tudo, inclusive os deuses: o destino. Nos poemas, ele não aparece como ideia abstrata ou força moral. Ele é apresentado como função ativa, operando no tempo e registrando consequências. Essa função é associada às Nornes. As Nornes são descritas como 3 figuras ligadas diretamente à raiz de Yggdrasil, que toca a fonte do destino. Seus nomes são Urd, Verdandi e Skuld. Elas não criam o mundo, nem comandam os deuses. Elas determinam como os acontecimentos se desenrolam. O destino não surge depois das ações. Ele existe junto delas. O trabalho das Nornes não é profetizar. Elas marcam. O poema descreve que elas fixam o destino, estabelecendo limites para a vida de deuses e humanos. Esse detalhe é importante. O destino não é aviso, ele é registro prévio do que ocorrerá. Saber dele não concede poder para alterá-lo. Os próprios deuses estão sujeitos a esse mecanismo. Odin sabe do Ragnarök. Thor sabe que enfrentará a serpente do mundo. Ainda assim agem. A mitologia nórdica deixa claro que agir não é tentativa de escapar do destino. É cumprimento dele. Quanto mais alguém tenta contornar uma previsão, mais acelera sua realização. O destino também não é igual para todos. Ele não promete justiça, equilíbrio ou compensação. Algumas vidas são longas e silenciosas, outras são curtas e violentas. As Nornes não explicam escolhas, elas apenas determinam duração e consequência. Isso cria uma visão dura do tempo. Ele não corrige erros, apenas os cobra. O poço ligado às Nornes é descrito como fonte da água usada para manter Yggdrasil viva. Esse detalhe conecta destino e existência material. O mundo só continua
enquanto o destino continua sendo marcado. Quando o mecanismo falhar, a árvore seca e o cosmos entra em colapso. Essa lógica aparece repetidamente nos mitos. Juramentos quebrados geram efeitos inevitáveis. Contratos feitos sob engano retornam como desastre. Monstros criados por contenção retornam para destruir quem os conteve. Nada disso acontece por punição moral. Acontece por encadeamento. O destino, nesse sistema, não é algo a ser compreendido plenamente. Ele é algo a ser aceito como estrutura. Saber o que vai acontecer não muda o resultado. Apenas define como alguém atravessa o caminho até ele. Com o destino operando de forma independente da vontade divina, os deuses deixam de ser arquitetos absolutos. Eles se tornam administradores de um mundo cujo fim já está registrado. A partir desse ponto, toda tentativa de manter a ordem é, na prática, uma tentativa de ganhar tempo. Com o destino operando acima de todos, surge a figura que tenta compreendê-lo melhor do que qualquer outra: Odin. Ele não é apresentado como criador benevolente, nem como governante estável. Ele é descrito como alguém disposto a perder partes de si para obter informação. O conhecimento, nos mitos nórdicos, não é dado. Ele é arrancado. Odin busca saber o que sustenta o mundo e o que o destruirá. Para isso, ele se aproxima da fonte associada ao conhecimento profundo, guardada por Mimir. O preço não é simbólico. Odin entrega um dos olhos. A perda é permanente. A troca não melhora sua visão física, mas amplia sua capacidade de entender o que está escondido sob os acontecimentos. Essa lógica se repete em outro episódio central. Odin se pendura em Yggdrasil por 9 noites, ferido por sua própria lança, sem comida nem bebida. Não há testemunhas. Não há resgate. O poema descreve apenas dor, isolamento e espera. Ao final desse período, Odin adquire o conhecimento das runas. Novamente, o saber surge após sofrimento real, não como recompensa moral. Odin também governa por observação. 2 corvos percorrem os mundos e retornam com informação. Ele não aparece resolvendo problemas cotidianos com força direta. Esse papel cabe a Thor. Odin atua antes e depois dos conflitos, influenciando decisões, escolhendo mortos e preparando consequências. No campo da guerra, Odin não protege todos. Ele seleciona. Alguns guerreiros morrem cedo. Outros sobrevivem contra todas as chances. A escolha não é explicada como justiça. É descrita como necessidade estratégica. Os mortos escolhidos são reunidos para um confronto futuro que já está previsto. Odin também engana, quebra juramentos e manipula alianças. Esses comportamentos não são apresentados como falhas morais. Eles fazem parte de uma lógica em que ganhar tempo e informação é mais importante do que manter pureza ética. O Deus que mais sabe é também o que mais transgride. O ponto central é que Odin não busca evitar o fim do mundo. Ele busca entendê-lo e enfrentá-lo preparado. Mesmo sabendo que o resultado final é a própria morte, ele continua acumulando conhecimento, aliados e estratégias. A mitologia não apresenta isso como esperança de vitória, mas como recusa em agir às cegas. Odin representa um tipo específico de poder, aquele que aceita mutilação, solidão e culpa em troca de saber. Em um mundo regido por destino inevitável, ele não tenta mudar o desfecho. Ele tenta chegar até ele sabendo exatamente o que está acontecendo. Depois da busca de Odin pelo saber, surgem as runas. Elas não aparecem como invenção humana, nem como simples sistema de escrita. Nos poemas, as runas são descritas como algo já existente no mundo, oculto, perigoso e difícil de dominar. O conhecimento rúnico não é ensinado. Ele é descoberto sob dor. As runas são adquiridas por Odin, após o período de sofrimento em Yggdrasil. O texto não descreve um aprendizado gradual. Ele descreve um momento de revelação forçada. Odin vê as runas, as toma para si e cai da árvore transformado. Isso indica que as runas não são símbolos neutros. Elas carregam poder intrínseco e exigem preparo extremo para serem manipuladas. Nos poemas, as runas possuem funções específicas. Algumas curam feridas, outras causam dano, algumas protegem, outras amarram, confundem ou destroem.
Não existe runa universal. Cada uso é localizado e contextual. O erro mais comum é tentar tratá-las como ferramenta genérica de desejo. As fontes não fazem isso. Há relatos diretos de consequências negativas quando as runas são usadas sem domínio. Personagens adoecem, enlouquecem ou pioram uma situação ao tentar empregar símbolos que não compreendem. O texto deixa claro que saber escrever uma runa não significa saber usá-la. O conhecimento é técnico, não intuitivo. No plano material, as runas aparecem em inscrições reais. Elas registram nomes, mortes, viagens, juramentos e propriedade. Essas inscrições mostram que a escrita rúnica era usada para fixar memória social. Nomear alguém em pedra era garantir que sua existência fosse lembrada. Apagar ou danificar uma inscrição era um ataque direto à reputação e à presença daquela pessoa no mundo. Essa ligação entre escrita e poder aparece também nos mitos. Nomear algo é agir sobre ele. Registrar algo é torná-lo parte da ordem. Por isso, o conhecimento rúnico é tratado como perigoso. Ele interfere na estrutura social e no destino, não apenas na comunicação. As runas também estão ligadas à ideia de segredo. O saber não é distribuído igualmente. Reis, poetas e figuras de prestígio aparecem como usuários mais competentes. O acesso desigual ao conhecimento reforça hierarquias. Quem controla símbolos, controla memória, promessa e ameaça. O ponto central é que as runas não oferecem conforto nem salvação. Elas oferecem controle limitado, sempre acompanhado de risco. Usá-las é assumir responsabilidade pelas consequências. Essa lógica atravessa toda a mitologia nórdica. O conhecimento não liberta. Ele pesa. Com as runas, o mundo ganha linguagem fixa, contrato e perigo permanente. A partir desse momento, erros deixam de ser apenas falhas pessoais e passam a ter efeitos duradouros inscritos no próprio tecido da realidade. Depois do conhecimento e do controle simbólico representados por Odin e pelas runas, surge a outra engrenagem essencial do sistema nórdico, a força direta. Thor não é apresentado como pensador, estrategista ou manipulador. Ele é função pura. Onde existe ameaça física imediata, Thor é a resposta. Thor é descrito como o principal defensor de Midgard, o espaço humano cercado desde a criação. Seu papel não é governar, mas impedir invasões. Gigantes atravessam fronteiras, desafiam deuses, ameaçam equilíbrio. Thor atravessa de volta e elimina o problema. Não existe negociação prolongada, existe impacto. O martelo Mjolnir é central nessa função. Ele não é apenas arma de guerra, ele consagra casamentos, protege lares e sela juramentos. O mesmo objeto que destrói gigantes é usado para abençoar nascimento e união. Isso mostra que, no mundo nórdico, proteção e violência não são opostos. São a mesma ferramenta, aplicada a contextos diferentes. Thor não age sozinho. Ele depende de objetos que compensam limites físicos. Luvas permitem segurar o martelo. Um cinto amplia sua força. Esses detalhes são importantes porque mostram que nem mesmo a força máxima é suficiente sem suporte. Thor é poderoso, mas não absoluto. Ele precisa de ferramentas para cumprir sua função. Os episódios envolvendo Thor seguem padrões claros. Em viagens ao território dos gigantes, ele é frequentemente enganado, humilhado ou testado. A força é colocada em dúvida. Somente no fim o engano é revelado e a violência acontece. Isso reforça a ideia de que a força sozinha pode ser retardada, mas não anulada. A pescaria da serpente do mundo é um dos exemplos mais diretos. Thor enfrenta Jormungandr, porque a criatura representa a ameaça existencial. Ele quase vence. A serpente é ferida. O confronto, porém, não resolve o problema. O mundo continua cercado. Isso deixa claro que a força cumpre função defensiva, não definitiva. Outro episódio recorrente é o roubo do martelo. Quando Thor perde Mjolnir, a ordem entra em risco imediato. A recuperação exige disfarce, humilhação e estratégia alheia. Isso mostra que, sem força disponível, nenhuma estrutura se mantém. A força pode ser limitada, mas sua ausência é fatal. Thor é também o deus mais próximo da vida cotidiana humana. Amuletos em forma de martelo
aparecem amplamente no registro arqueológico. Isso indica devoção prática. Thor protege colheitas, casas e viagens. Ele não promete conhecimento profundo nem destino glorioso. Ele promete segurança temporária. O ponto central é que Thor não impede o fim do mundo. Ele apenas mantém o mundo funcionando enquanto pode. No Ragnarök, ele cumpre sua função até o limite. Ele derrota a serpente e morre logo em seguida. A força vence o inimigo imediato, mas não sobrevive à consequência. Thor representa a verdade simples e dura da mitologia nórdica. A força é necessária, mas nunca suficiente. Ela mantém fronteiras, mas não garante permanência. Depois da força de Thor manter as fronteiras e do conhecimento de Odin tentar antecipar o desastre, aparece o elemento que o sistema nórdico nunca controla de verdade: Loki. Ele não vem de fora, ele está dentro. Come com os deuses, viaja com eles e resolve problemas que ninguém mais consegue resolver. É exatamente isso que o torna perigoso. Nos poemas, Loki surge primeiro como aliado funcional. Quando algo dá errado, ele é chamado. Ele encontra soluções por engano, transformação e quebra de regras. Muitas dessas soluções funcionam, mas deixam resíduos, um favor cobrado depois, um preço escondido, uma consequência adiada. Cada intervenção resolve o presente e piora o futuro. Loki não respeita limites fixos. Ele muda de forma, muda de aparência e muda de papel quando necessário. Isso não é tratado como virtude. É tratado como recurso instável. Enquanto os outros deuses representam funções previsíveis, Loki representa a exceção constante. O sistema depende dele e, ao mesmo tempo, desconfia dele. Essa ambiguidade fica insustentável quando as consequências se acumulam. Loki gera descendência que não pode ser integrada à ordem criada pelos deuses. Fenrir cresce rápido demais para ser controlado. Jormungandr não cabe em nenhum território seguro. Hel governa um domínio fora do alcance heróico. Essas figuras não surgem como acidente isolado. Elas são resultado direto de decisões toleradas antes. Quando os deuses tentam corrigir o problema, já é tarde. Fenrir é enganado e amarrado. Jormungandr é lançado ao mar. Hel é isolada no reino dos mortos. Nenhuma dessas ações resolve. Apenas adia. O sistema escolhe contenção em vez de eliminação porque não consegue pagar o custo imediato da destruição total. O ponto de ruptura acontece com a morte de Baldur. Aqui, Loki deixa de ser solucionador e passa a ser catalisador do colapso. Ele não cria a vulnerabilidade. Ele identifica uma exceção ignorada e a transforma em arma. A morte não ocorre por força nem por invasão externa. Ela ocorre por falha mínima interna. Depois disso, Loki deixa de ser tolerável. A punição é extrema. Ele é preso sob a terra, amarrado com as entranhas do próprio filho, enquanto o veneno pinga continuamente sobre seu rosto. A dor provoca terremotos. Mesmo imobilizado, Loki afeta o mundo. Isso mostra que o problema nunca foi apenas ação. Foi existência. Loki representa o limite do controle. Um sistema baseado em regras rígidas inevitavelmente cria alguém que as quebra. Enquanto essa quebra é útil, ela é aceita. Quando se torna incontrolável, o sistema tenta esmagá-la. O resultado não é estabilidade, é tensão permanente. Com Loki contido à força, os deuses acreditam ter retomado o controle. Mas as consequências que ele ajudou a criar continuam existindo. A falha interna não foi removida, foi apenas empurrada para o futuro. Antes que o mundo caminhe para o colapso final, existe uma tentativa real de equilíbrio. Essa tentativa aparece na relação entre dois grupos de deuses, os Aesir, ligados à guerra, autoridade e controle, e os Vanir, ligados à prosperidade, fertilidade e riqueza material. A mitologia não apresenta esses grupos como variações da mesma coisa. Eles entram em conflito direto. A guerra entre Aesir e Vanir não é descrita com batalhas detalhadas, mas seu resultado é claro. Nenhum dos lados vence. O conflito termina por necessidade, não por superioridade. O acordo é selado por troca de reféns. Esse detalhe é fundamental. A paz não nasce de confiança, nasce de cálculo político. Cada lado entrega algo de valor ao outro
para evitar destruição contínua. É nesse ponto que Freyr e Freyja entram definitivamente na estrutura do mundo. Eles não surgem como figuras decorativas. Eles são a própria moeda de negociação. A presença deles entre os Aesir representa a incorporação da prosperidade ao sistema de guerra. A ordem do mundo passa a depender não apenas de força e vigilância, mas de colheita, riqueza e desejo. Freyja ocupa uma posição central e ambígua. Ela não é apenas associada ao desejo. Ela domina práticas mágicas perigosas, circula entre mundos e escolhe mortos. Metade dos guerreiros caídos vai para seu domínio. Isso significa que a morte honrada não pertence exclusivamente à estratégia de Odin. Existe outra lógica operando em paralelo, ligada a prestígio, atração e poder material. O colar de Freyja concentra esse papel. Ele não é ornamento. Ele representa valor acumulado, status social e poder de atração. As narrativas deixam claro que possuir esse objeto implica custo. O desejo, no mundo nórdico, nunca é neutro. Ele desloca alianças, cria conflitos e exige pagamento. Freyja não é julgada moralmente por isso. O mito trata o desejo como força estrutural, não como falha. Freyr, por sua vez, representa a estabilidade contínua. Ele está ligado à colheita, à paz e à prosperidade sustentada. Enquanto Thor mantém fronteiras pela força, Freyr mantém o interior funcionando. Sua função é garantir que o mundo produza o suficiente para continuar existindo. Isso o torna essencial, mas também vulnerável. Um único episódio define seu destino. Freyr entrega sua espada para obter algo que deseja. A troca funciona imediatamente. O presente é garantido. O custo é invisível naquele momento. O mito não apresenta essa decisão como erro moral. Apresenta como escolha funcional de curto prazo. A consequência só aparece muito depois. No fim do mundo, Freyr enfrenta um inimigo ligado ao fogo destrutivo. Sem sua espada, ele luta com recursos limitados e morre. O encadeamento é direto. A decisão tomada em nome da prosperidade retorna como fragilidade no momento extremo. O mito não pune o desejo, ele cobra o custo adiado. Njord, pai de Freyr e Freyja, completa essa engrenagem. Ele está ligado ao mar, à navegação e à riqueza que vem de fora. Comércio, pesca e viagem sustentam comunidades, mas expõem ao risco. A prosperidade nunca é isolada. Ela depende de atravessar territórios perigosos. Njord representa essa dependência estrutural. O ponto central dos Vanir é que riqueza e estabilidade não anulam conflito. Elas apenas mudam sua forma. Um mundo sustentado por colheita e desejo continua frágil se as ferramentas de defesa forem comprometidas. O acordo entre Aesir e Vanir mantém o sistema funcionando por um tempo, mas cria novas dependências. Quando o colapso começa, essas dependências se revelam fatais. A prosperidade não protege contra o fim. O desejo não oferece abrigo. A estabilidade construída por acordos frágeis não resiste quando as contenções falham. Os Vanir mostram que o mundo nórdico não cai por excesso de guerra apenas. Ele cai porque tenta equilibrar força e prosperidade usando contratos que não sobrevivem ao extremo. A queda não é surpresa. É o resultado lógico de escolhas feitas muito antes. No mundo nórdico, a morte não é um evento isolado nem um mistério absoluto. Ela é continuação direta da vida e parte estrutural da ordem do cosmos. Os poemas não descrevem a morte como punição ou julgamento moral. O que define o destino de alguém após morrer não é bondade, culpa ou arrependimento. É a forma como a morte acontece. Essa distinção aparece de maneira clara desde os primeiros relatos. Aqueles que morrem em combate não são tratados da mesma forma que aqueles que morrem de doença, velhice ou acidente. A morte violenta, especialmente no campo de batalha, cria um tipo específico de morto, útil para a engrenagem do mundo e para os deuses que administram o destino. As valquírias entram nesse ponto como figuras funcionais. Elas não são descritas como espíritos etéreos ou símbolos poéticos. Elas escolhem. O verbo é sempre ativo. Elas observam o campo de batalha, selecionam determinados guerreiros e os conduzem para um destino específico.
A escolha não é explicada como justiça, ela é estratégica. Alguns morrem e são recolhidos, outros morrem e ficam onde caíram. Parte desses mortos segue para o salão de Odin. Esse lugar não é apresentado como paraíso. Os mortos não descansam. Eles acordam todos os dias, lutam entre si, morrem novamente e retornam à vida ao anoitecer. O ciclo é contínuo. Comer, beber, lutar, morrer e repetir. O objetivo não é recompensa. É preparo constante para um confronto futuro já anunciado. O ponto importante é que nem todos os mortos honrados vão para esse salão. Uma parte significativa vai para o domínio de Freyja. Isso quebra uma leitura simplificada do mito. A morte em combate não pertence a um único deus. Ela é dividida. A escolha é compartilhada. Isso indica que a guerra, no mundo nórdico, não serve apenas à estratégia de Odin. Ela também alimenta outros tipos de poder e prestígio. A maior parte das pessoas, porém, não morre em combate. Essas mortes seguem outro caminho. Aqueles que morrem de doença, idade avançada ou fora do campo de batalha vão para o reino governado por Hel. Esse lugar não é descrito como inferno moral. Ele é frio, silencioso e sem glória. Não há tortura ritual nem julgamento. Há permanência. Hel, como figura, não pune nem absolve. Ela administra um território. Seu reino existe porque a maioria da vida termina sem heroísmo. O mito não tenta esconder isso. Ele normaliza a morte comum. Viver muito tempo, adoecer e morrer não é fracasso. É destino frequente. Essa divisão cria uma ética clara e dura. O pós-vida não corrige escolhas feitas em vida. Não existe redenção tardia. O modo como alguém vive e morre fixa seu destino. A morte apenas prolonga a lógica já existente. O mundo dos mortos é extensão do mundo dos vivos. Outro detalhe importante é que os mortos não desaparecem do sistema. Eles continuam interferindo. Mortos honrados treinam para o fim do mundo. Mortos comuns compõem o exército que marchará quando Hel liberar suas forças. A morte não encerra a participação. Ela muda a função. Isso significa que o mundo nórdico nunca está separado dos mortos. Eles estão apenas deslocados. A fronteira entre vida e morte é operacional, não absoluta. Quando essa fronteira falha, o colapso se aproxima. Esse entendimento da morte prepara o terreno para o que vem a seguir. O fim do mundo nórdico não acontece apenas porque monstros atacam ou deuses falham. Ele acontece porque vivos e mortos voltam a ocupar o mesmo espaço, rompendo a divisão que sustentava a ordem. No mundo nórdico, a existência de gigantes e monstros não é exceção nem erro de criação. Eles são parte estrutural do sistema. Desde o início, a ordem só existe porque algo foi colocado do lado de fora. A cerca que define Midgard, o território humano, nasce do corpo de Ymir e já pressupõe exclusão. Onde há cerca, há pressão constante do outro lado. Os gigantes, chamados de Jotnar, não formam um grupo homogêneo. Alguns são inimigos diretos dos deuses. Outros são antigos, sábios e até parentes. Odin descende deles. Casamentos entre deuses e gigantes ocorrem repetidamente. Esse detalhe elimina qualquer leitura simples de oposição moral. O conflito não é entre bem e mal. É entre contenção e excesso. Jotunheim, o território dos gigantes, não é apenas um lugar distante. Ele representa tudo o que escapa ao controle. Frio extremo, montanhas intransponíveis, mares abertos e regiões onde a lei não alcança. Quando um gigante atravessa uma fronteira, o problema não é sua natureza. É o fato de ele estar fora do espaço que foi delimitado para ele. Alguns gigantes são derrotados pela força, outros são enganados, outros ainda são tolerados por conveniência. Essa diversidade de tratamento mostra que os deuses não têm política única para lidar com o caos. Eles reagem caso a caso. Isso cria instabilidade permanente. Cada decisão resolve um problema imediato e cria outro adiante. Além dos gigantes, surgem criaturas que ocupam pontos críticos do sistema. Fenrir não é apenas um lobo monstruoso. Ele cresce dentro de Asgard, sob vigilância direta dos deuses. Sua presença constante
testa os limites da contenção. Quando se torna grande demais, a solução escolhida não é destruição imediata, é engano e amarração. O problema é adiado, não resolvido. Jormungandr é lançada ao mar para afastar o perigo. A decisão parece eficaz. Com o tempo, a serpente cresce e passa a circundar o mundo inteiro. A tentativa de afastamento transforma a ameaça local em ameaça global. O oceano, antes fronteira natural, passa a ser dominado por algo que pressiona o mundo de todos os lados. Garm guarda a entrada do reino dos mortos. Sua função não é atacar indiscriminadamente, é vigiar uma passagem específica. Ele representa a fragilidade da fronteira entre vida e morte. Enquanto ele permanece no lugar, a separação se mantém. Quando ele se solta, vivos e mortos voltam a ocupar o mesmo espaço. Anões aparecem ligados à fabricação de objetos essenciais. Eles criam armas, correntes e ferramentas que sustentam a ordem. Esses presentes nunca são neutros. Cada objeto vem acompanhado de falha, limite ou custo oculto. A corrente que prende Fenrir é forte, mas depende de engano. O martelo que protege pode ser perdido. O anel que multiplica a riqueza também multiplica a dependência. Elfos aparecem pouco nas fontes. Quando surgem, estão associados a espaços limítrofes, difíceis de acessar e pouco descritos. Essa ausência de detalhe é significativa. Nem tudo no mundo nórdico é plenamente conhecido. Algumas fronteiras existem justamente porque não são atravessadas com frequência. O ponto central é que o mundo nórdico não busca eliminar o caos. Ele tenta administrá-lo por meio de fronteiras. Enquanto essas fronteiras se mantêm, a ordem funciona. Quando começam a falhar, tudo entra em colapso em cadeia. Gigantes e monstros não anunciam o fim por discurso ou profecia. Eles anunciam o fim por presença. Cada criatura posicionada em um ponto crítico é um lembrete de que a ordem só existe enquanto alguém sustenta a barreira. Quando a força se esgota, o conhecimento falha e os contratos se rompem, não há mais nada separando o mundo do que ele tentou excluir desde o início. Com as fronteiras tensionadas ao máximo, o cenário está pronto. O colapso que se aproxima não vem de fora como invasão inesperada. Ele vem do retorno de tudo aquilo que sempre esteve contido à força. O Ragnarok não surge como surpresa. Ele começa muito antes da primeira batalha, quando os mecanismos que mantinham o mundo funcionando passam a falhar ao mesmo tempo. Os poemas não descrevem um anúncio repentino do fim. Descrevem um desgaste progressivo, visível, impossível de conter. O primeiro sinal é climático. Invernos longos se sucedem sem intervalo de verão. A terra deixa de produzir como antes. A fome se espalha. A escassez não atinge apenas os pobres. Ela atinge toda a estrutura social. Quando não há excedente, alianças se rompem. Juramentos feitos em tempos de abundância perdem valor quando a sobrevivência passa a ser prioridade imediata. Esse colapso material gera um colapso social. Irmãos lutam contra irmãos. Pais entram em conflito com filhos. A honra deixa de ser referência estável. O que antes sustentava reputação e memória passa a ser descartado. O mundo humano começa a se desintegrar antes que qualquer deus intervenha. O Ragnarok começa entre pessoas comuns. Enquanto isso, as contenções antigas cedem. Fenrir rompe as correntes que o prendiam. O engano que sustentava a amarração deixa de funcionar. O lobo cresce e avança sem possibilidade de negociação. A contenção, que sempre foi provisória, chega ao limite. Jormungandr se move. A serpente emerge do mar e provoca ondas, inundações e instabilidade geral. O oceano, que funcionava como fronteira natural, invade o espaço humano. A distinção entre terra firme e caos líquido desaparece. O veneno da serpente se espalha pelo ar. Respirar passa a ser arriscado. Loki se liberta de sua prisão. A dor contínua que o mantinha imobilizado não gera arrependimento. Gera mobilização. Ele reúne forças que já existiam, mas estavam dispersas. Gigantes se deslocam em massa. Mortos se preparam para marchar. O caos deixa de ser fragmentado. Ele se organiza. O navio Naglfar parte carregando mortos. Não é descrito como símbolo,
é descrito como meio logístico. O detalhe de sua construção a partir de unhas de mortos reforça a ideia de reaproveitamento macabro. Nada é desperdiçado. Tudo é convertido em ferramenta para o colapso. A ponte que liga os mundos se rompe. As barreiras que separavam territórios falham quase ao mesmo tempo. Asgard deixa de ser espaço protegido. O campo de batalha não é escolhido estrategicamente. Ele acontece onde a contenção desaparece. Os deuses avançam sabendo o resultado. Não há tentativa de evitar o confronto. Há apenas execução do que já estava registrado. Heimdall soa o alarme. O mundo entra em guerra total. Os confrontos seguem encadeamentos antigos. Odin enfrenta Fenrir e é devorado. Aquele que mais buscou conhecimento encontra o destino que sempre soube que teria. Thor enfrenta Jörmungandr. Ele vence o inimigo imediato, dá poucos passos e cai envenenado. A força cumpre sua função até o último instante e morre junto com ela. Freyr enfrenta o fogo destrutivo sem sua espada. A decisão antiga retorna como impotência no momento crítico. Tyr enfrenta Garm. Ambos se matam. Loki e Heimdall se anulam mutuamente. Vigilância e transgressão desaparecem juntas. Por fim, o fogo avança. Surtr incendeia o mundo inteiro. A terra afunda no mar. O céu desaba. Tudo o que foi organizado a partir do corpo de Ymir retorna ao estado bruto. O mundo deixa de funcionar. O Ragnarök não é punição moral, não é julgamento divino, é consequência acumulada. Cada contenção provisória, cada engano necessário, cada acordo frágil e cada ferramenta perdida retorna ao mesmo tempo. O sistema não falha por um erro. Ele falha porque foi construído para funcionar apenas por um período limitado. Quando o fogo se apaga e as águas recuam, os poemas não encerram a narrativa no vazio absoluto. O fim do mundo nórdico não é descrito como aniquilação total. Ele é descrito como término de uma ordem específica. O que foi destruído é o sistema antigo. Algo permanece. A terra emerge novamente do mar. O detalhe é importante. O mundo não é criado outra vez do nada. Ele retorna a partir do que restou. O cenário é simples, sem muralhas, sem cercas antigas e sem a estrutura pesada que sustentava o cosmos anterior. O que surge não é restauração. É continuidade mínima. Alguns deuses sobrevivem. Filhos de Odin retornam. Eles não retomam imediatamente posições de poder absoluto. Eles apenas existem no novo mundo. O martelo de Thor reaparece, agora nas mãos da geração seguinte. A arma sobrevive ao portador. Isso indica que a função da força continua necessária, mesmo após o colapso total. Baldr retorna do reino dos mortos acompanhado de seu irmão. Esse retorno não apaga a tragédia que causou o fim do mundo. Ele só se torna possível porque a estrutura que permitiu sua morte deixou de existir. O sistema antigo não conseguia acomodar Baldr. O novo mundo, ainda indefinido, permite sua presença. 2 humanos sobrevivem escondidos. Eles não são apresentados como heróis, reis ou guerreiros lendários. Eles simplesmente resistem. A continuidade da humanidade não depende de glória, mas de persistência silenciosa. Esse detalhe reforça que o mundo não é reiniciado a partir de grandes feitos, mas a partir do que não foi destruído. O novo mundo não vem acompanhado de descrição detalhada. Não há lista de leis, hierarquias ou promessas. Os poemas não explicam como essa nova ordem funcionará. Isso não é falha narrativa, é limite consciente. O mito encerra quando o ciclo principal se fecha. O que vem depois não pertence à mesma lógica. Outro ponto essencial é que nem todos retornam. Odin não volta. Thor não volta. Muitas perdas são permanentes. O custo do colapso não é revertido. O novo mundo carrega a ausência. Ele nasce mais leve, mas também mais vazio. Isso impede qualquer leitura otimista excessiva. A renovação existe, mas não como recompensa. Ela existe porque o mundo mesmo destruído continua. Não há promessa de que o novo sistema será melhor. Há apenas a constatação de que a existência não termina com a queda da ordem anterior. O pós-Ragnarök encerra o ciclo cósmico nórdico sem consolo fácil. O mundo continua não porque venceu o caos, mas porque o caos não eliminou tudo. O que sobra
é espaço, possibilidade e memória suficiente para que a história siga, mesmo sem garantia de estabilidade. No mundo nórdico, nada funciona apenas por vontade divina. A ordem não se sustenta por ideias, virtudes ou intenções. Ela se sustenta por objetos concretos. Ferramentas específicas permitem que o mundo continue existindo, mesmo sendo estruturalmente instável. Esses objetos não são acessórios narrativos. Eles são pontos de apoio do sistema. Quando falham, tudo falha junto. O martelo de Thor é o exemplo mais visível. Ele não serve apenas para matar gigantes. Ele consagra casamentos, protege nascimentos, abençoa acordos e delimita espaços seguros. Quando o martelo está presente, o mundo humano funciona. Quando é roubado, a ameaça não é simbólica. A ameaça é imediata. Sem o martelo, fronteiras deixam de existir. Isso deixa claro que a segurança nunca foi garantida por leis ou promessas, mas por presença física de força. O martelo também não é perfeito. Ele retorna sempre à mão de Thor, mas pode ser perdido temporariamente. Essa possibilidade não é detalhe, é aviso. A ordem depende de algo que pode ser retirado. Quando Thor aceita a humilhação para recuperar o martelo, o mito deixa explícito que dignidade não sustenta o mundo. Ferramentas sustentam. A lança de Odin cumpre função diferente. Ela não protege o cotidiano. Ela sela decisões. Quando a lança é lançada, um conflito está declarado e não pode mais ser desfeito. A lança não resolve problemas. Ela transforma situações em compromisso absoluto. Isso torna a autoridade de Odin irreversível, mas também perigosa. Uma decisão selada não pode ser renegociada depois. O anel associado a Odin introduz outro tipo de dependência. Ele multiplica a riqueza de forma contínua. O detalhe central não é a abundância, mas a repetição. O sistema passa a contar com aquilo que se reproduz sozinho. Quanto mais riqueza surge, mais o mundo depende de sua continuidade. Quando a multiplicação se interrompe, o impacto é maior do que se nunca tivesse existido. A corrente que prende Fenrir é talvez o objeto mais revelador de todos. Ela não é feita de força bruta. Ela é feita de coisas impossíveis, elementos que não existem de forma comum. O que realmente sustenta a corrente não é o material, mas o engano que convence Fenrir a aceitá-la. Enquanto o engano permanece válido, a contenção funciona. Quando a confiança se rompe, a corrente perde sentido. A força do objeto nunca foi suficiente sozinha. Esse detalhe é crucial. A ordem do mundo nórdico depende não apenas de ferramentas, mas de acordos aceitos sob condições falsas. Isso cria estabilidade temporária. Também cria ressentimento acumulado. Quando o ressentimento explode, nenhuma ferramenta segura. O navio, que pode ser dobrado e transportado facilmente, representa mobilidade absoluta. Ele permite comércio, guerra, migração e ataque surpresa. Ao mesmo tempo, ele elimina a ideia de fronteira definitiva. Se algo pode ser levado para qualquer lugar, nenhum espaço permanece isolado. A mesma tecnologia que sustenta a prosperidade facilita o colapso quando usada contra a própria ordem. O colar de Freyja concentra desejo, prestígio e valor social. Ele desloca poder sem derramamento de sangue. Onde o colar está, a tensão se concentra. Alianças se reorganizam. Decisões mudam. Esse objeto mostra que o mundo não é movido apenas por força ou conhecimento, mas por atração. O desejo cria movimentos tão perigosos quanto a violência direta. Esses objetos não existem de forma independente, eles formam uma rede. O martelo protege enquanto a corrente segura o monstro. A lança decide enquanto o anel sustenta recursos. O navio conecta territórios enquanto o colar desloca lealdades. O mundo funciona porque essas ferramentas ainda cumprem suas funções ao mesmo tempo. No Ragnarök, quase todas essas ferramentas chegam ao limite. O martelo ainda mata, mas não salva o portador. A lança ainda sela conflitos, mas não muda o resultado. A corrente se rompe. O navio do caos navega. A riqueza perde valor diante da fome. As ferramentas não falham por defeito. Elas falham porque foram usadas além do que poderiam sustentar.
O ponto mais duro desse sistema é que nenhuma dessas ferramentas foi criada para durar para sempre. Elas existem para administrar um mundo defeituoso por tempo limitado. Quando esse tempo se esgota, os objetos revelam sua verdadeira função final, mostrar que a ordem nunca foi natural. Ela sempre foi construída à força, mantida por tecnologia e condenada ao desgaste. O mundo nórdico não cai porque perde fé. Ele cai porque suas ferramentas deixam de compensar suas falhas estruturais. No mundo nórdico, o poder que se recusa a se rebaixar quebra. Esse princípio aparece repetidamente em episódios que parecem cômicos à primeira vista, mas que sustentam a ordem quando força e autoridade falham. Humilhação, disfarce e riso não são desvios do mito. São mecanismos de sobrevivência. O episódio mais direto envolve a perda do martelo de Thor. Sem a ferramenta que sustenta fronteiras, a ameaça não é distante. Ela é imediata. O mundo humano fica exposto. A solução não vem da força bruta, porque a força depende do próprio martelo. A solução exige que Thor aceite algo incompatível com sua imagem. Vestir-se como noiva, adotar postura submissa e atravessar o território inimigo sob aparência ridícula. Esse rebaixamento não é punição, é estratégia. Enquanto Thor aceita a humilhação, o mundo continua. Se ele recusasse, a ordem cairia. O mito deixa claro que a dignidade pessoal não é prioridade quando a estrutura inteira está em risco. O riso dos outros não enfraquece Thor. Ele permite que o martelo seja recuperado no momento certo. O detalhe importante é que a humilhação é temporária e funcional. Assim que o martelo retorna às mãos de Thor, a força volta a operar. A violência não desaparece. Ela é adiada até que possa ser aplicada com eficácia. O riso não substitui a força. Ele cria a brecha necessária para que a força volte a existir. Odin também recorre ao disfarce repetidamente. Ele não se apresenta sempre como soberano. Ele assume nomes falsos, aparência humilde e posição inferior para atravessar espaços onde a autoridade aberta falharia. Ele aceita ser ignorado, insultado e subestimado. O poder que se preserva é o poder que aceita não parecer poderoso. Esses episódios não ensinam humildade moral. Eles ensinam cálculo. Saber quando abrir mão da aparência de poder é parte do exercício do poder. Quem insiste em manter imagem intacta perde mobilidade. Quem aceita o rebaixamento temporário ganha acesso. O riso funciona como ferramenta social. Ele desarma vigilância, reduz suspeita, cria falsa sensação de controle. Enquanto alguém ri, deixa de se defender. O mito usa o humor como abertura para ações decisivas. Sempre que o riso aparece, algo sério está prestes a acontecer. Esse padrão também aparece na forma como os deuses são retratados. Eles discutem, se provocam e falham de maneira visível. Não são figuras intocáveis. Isso permite que o público reconheça limites. Um Deus que não pode ser ridicularizado não pode ensinar como sobreviver ao fracasso. A humilhação também serve como teste. Quem aceita se rebaixar demonstra compromisso com algo maior do que a própria imagem. Quem se recusa a fazê-lo demonstra rigidez. O mundo nórdico pune rigidez. Ele recompensa a adaptação momentânea. Esse mecanismo aparece sempre antes de grandes transições, antes da recuperação do martelo, antes de obtenção de informação, antes de resolução de impasse. O riso não é fechamento, é preparação. No fim, esses episódios mostram que o mundo não é sustentado apenas por força, destino ou objetos. Ele também é sustentado por capacidade de assumir papéis indesejados quando necessário. A ordem não depende de pureza, depende de flexibilidade estratégica. Quando a humilhação deixa de funcionar, quando o disfarce não engana mais e quando o riso não abre brechas, o sistema entra em colapso definitivo. Isso marca a passagem do mundo administrável para o mundo em ruína. Quando as narrativas nórdicas são colocadas no papel, o mundo que as produziu já não existe mais da mesma forma. Os cultos antigos perderam espaço, os rituais públicos foram abandonados e a nova religião passou a organizar leis, escrita e poder político. Esse contexto não apaga os mitos imediatamente, mas altera a forma como eles são preservados.
Os textos que registram a maior parte da mitologia nórdica são produzidos por autores que já vivem sob outra ordem religiosa. Isso cria uma situação específica. Histórias antigas passam a ser escritas por pessoas que não as praticam como culto. Elas passam a existir como memória cultural, literatura e ferramenta intelectual. O mito deixa de ser ritual e se torna narrativa. Esse deslocamento muda o foco. Certos elementos são mantidos porque continuam úteis. Outros são reorganizados para fazer sentido dentro de um mundo cristão. A cosmologia passa a ser apresentada de forma mais linear. Genealogias são organizadas. Causas e consequências são explicadas com mais clareza do que provavelmente existiam na tradição oral. O caos original é parcialmente domesticado. Alguns deuses sobrevivem melhor nesse processo do que outros. Figuras ligadas à guerra, à autoridade e à decisão continuam relevantes em um mundo de reis, leis e conflitos armados. Outras figuras, ligadas a rituais específicos ou práticas consideradas perigosas, perdem espaço ou são suavizadas. O que permanece não é o que era mais verdadeiro, mas o que era mais fácil de registrar sem conflito direto com a nova ordem. O fim do mundo nórdico também sofre esse filtro. O Ragnarök passa a ser descrito com estrutura mais organizada, com sequência clara e retorno final. Esse formato dialoga melhor com ideias cristãs de fim e renovação, mesmo que o núcleo do mito continue diferente. O colapso permanece inevitável, mas ganha contornos mais compreensíveis para leitores posteriores. Isso não significa que os mitos tenham sido inventados nesse período. Significa que foram editados. Episódios confusos são alinhados. Contradições são ignoradas ou explicadas. Silêncios são mantidos quando não causam problema. O que chega até nós é resultado de escolha editorial, consciente ou não. A cristianização também muda o papel do mito. Ele deixa de orientar prática cotidiana direta e passa a funcionar como explicação de passado, identidade e linguagem poética. O mito é preservado porque ajuda a entender nomes, metáforas e tradições antigas. Ele sobrevive porque ainda serve a algo concreto. Esse processo cria perdas reais. Rituais não descritos desaparecem. Versões regionais são apagadas. Histórias que não se encaixam na nova lógica deixam de ser copiadas. O que sobra é fragmento selecionado, não o todo. O ponto central é que a mitologia nórdica que conhecemos não é a religião nórdica em funcionamento. É o que restou depois que ela deixou de ser praticada. Isso não diminui seu valor. Define seus limites. Entender esse processo é essencial para não transformar mito em fantasia moderna. O que sobreviveu não foi o mais bonito, nem o mais completo. Foi o que conseguiu atravessar uma mudança radical de mundo, sem perder utilidade narrativa. Quando o mito deixa de ser rito e vira texto, ele ganha permanência, mas perde partes do corpo original. O que chegou até nós é suficiente para mostrar como o mundo funcionava, mas não para reconstruí-lo por inteiro. Esse é o último grande filtro antes do silêncio. A partir daqui, não surgem novos deuses, novas histórias ou novos ciclos. O que existe é o que foi preservado. O resto se perdeu junto com o mundo que precisava dele para continuar vivo. Depois que os mitos deixam de ser prática viva e passam a existir como texto preservado, surge um problema novo: a tentação de completar o que falta. A mitologia nórdica chega até nós cheia de lacunas reais. Essas lacunas não são defeitos do material, são resultado direto de uma tradição oral interrompida. O erro começa quando essas ausências são preenchidas com imaginação posterior. Um mistério real é aquilo que as fontes mencionam, mas não explicam. Certos deuses aparecem uma única vez. Certos lugares são citados sem descrição. Algumas práticas são insinuadas, mas nunca detalhadas. Esses pontos não podem ser resolvidos. Eles existem como fragmentos porque assim chegaram até nós. Qualquer tentativa de transformá-los em sistema completo cria algo que nunca existiu. Outro mistério real é a variação entre versões. Um mesmo episódio pode aparecer de formas diferentes dependendo do poema ou da saga. Isso não indica erro antigo, indica circulação regional
e adaptação contínua. O mundo nórdico não exigia uniformidade. Duas versões conflitantes podiam coexistir sem problema. A escrita moderna é que tenta escolher uma como correta. Também é mistério real o que nunca foi escrito. Rituais domésticos, práticas locais, rezas informais e crenças cotidianas quase não aparecem nos textos preservados. Não porque não existiam, mas porque não eram material poético valorizado. O que sabemos sobre isso vem de indícios indiretos. Não há descrição completa possível. A invenção moderna começa quando esses limites são ignorados. Símbolos passam a ser tratados como universais sem base textual. Deuses recebem atributos que não aparecem em nenhum poema antigo. Runas são transformadas em sistema genérico de desejo. A cosmologia vira mapa fechado e estável. Nada disso corresponde ao material preservado. Outro erro comum é misturar épocas. Práticas do período tardio são projetadas para séculos anteriores. Elementos regionais são tratados como padrão geral. A figura do viking vira identidade religiosa única, quando na realidade era atividade específica dentro de uma cultura muito mais ampla. O mito nórdico também é frequentemente moralizado. Personagens passam a representar virtudes ou pecados universais. Isso não existe nas fontes. Os deuses não são exemplos éticos. Eles são agentes de função. Quando erram, o erro não ensina moral. Ele produz consequência. O limite entre mistério real e invenção moderna é simples, mas exige disciplina. Se algo aparece claramente em poemas ou narrativas antigas, ele pertence ao mito. Se aparece apenas em reconstrução moderna sem apoio direto, ele pertence à fantasia contemporânea. Isso não torna a fantasia inútil, apenas a separa do que pode ser afirmado como tradição nórdica. A força da mitologia nórdica não está em ser completa. Está em ser fragmentária, dura e funcional. Ela não oferece sistema fechado porque nunca precisou oferecer. Ela operava em um mundo que aceitava a contradição e a ausência como parte da vida. Quando se respeita esse limite, o mito permanece poderoso sem precisar ser inflado. Quando se ultrapassa, ele vira estética vazia. O verdadeiro mistério da mitologia nórdica não é o que falta ser descoberto. É o que sobreviveu, mesmo incompleto. Depois de atravessar criação, ordem, colapso e sobrevivência, resta organizar o que realmente pode ser afirmado sem extrapolar. A mitologia nórdica não oferece conforto final, nem sistema fechado. Ela oferece um conjunto consistente de princípios operacionais que se repetem ao longo dos poemas e narrativas preservadas. Esses princípios aparecem não como teoria, mas como ação encadeada. É possível afirmar com segurança que o mundo nórdico nasce de violência organizada. A criação a partir do corpo de Ymir não é metáfora isolada. Ela define a lógica inteira do cosmos. Tudo o que existe é reaproveitamento de algo destruído. A ordem nunca é natural. Ela é imposta, mantida e constantemente ameaçada. Esse padrão reaparece em todos os níveis, do cosmos às relações sociais. Também é seguro afirmar que conhecimento tem custo permanente. Odin não adquire saber sem mutilação. As runas não funcionam sem risco. Informações obtidas cedo retornam mais tarde como peso psicológico e responsabilidade. Não existe sabedoria neutra. Saber algo implica carregar consequência, mesmo quando o desfecho é inevitável. Outro ponto sólido é que contratos sustentam o mundo, mas sempre de forma frágil. A paz entre Aesir e Vanir nasce de troca política. A contenção de Fenrir depende de engano aceito temporariamente. A estabilidade interna depende de ferramentas que podem ser perdidas. Esses contratos funcionam enquanto todos fingem que são permanentes. Quando a confiança se rompe, não há reparo possível. É igualmente claro que o destino não é punição nem recompensa. Ele opera como limite fixado. Saber o destino não permite alterá-lo. Tentar evitá-lo acelera sua execução. Esse mecanismo aparece em vários episódios, culminando no Ragnarök. O fim do mundo não ocorre por erro isolado, mas por acúmulo inevitável de decisões coerentes com o sistema criado. Pode-se afirmar também que a morte não encerra a participação.
Mortos continuam operando dentro da engrenagem do mundo. Alguns treinam, outros aguardam, outros marcham quando as fronteiras falham. A separação entre vida e morte é funcional, não absoluta. Quando ela colapsa, o sistema inteiro entra em crise. O que não pode ser afirmado com segurança é tão importante quanto o que pode. Não é possível reconstruir rituais cotidianos completos. Não é possível definir um panteão fixo válido para toda a Escandinávia. Não é possível determinar uma versão única de vários mitos. Essas ausências não são falhas a serem corrigidas. São limites reais do material preservado. Também não é possível afirmar que o mundo pós-Ragnarok será melhor, mais justo ou mais estável. Os poemas não fazem essa promessa. Eles apenas indicam continuidade mínima. O novo mundo nasce mais leve porque perdeu estruturas antigas, mas também nasce sem garantias. A repetição do ciclo não é excluída. A mitologia nórdica, portanto, não ensina como vencer o caos. Ela ensina como operar dentro dele enquanto é possível. Ela descreve um mundo que funciona por manutenção constante, não por equilíbrio eterno. Quando a manutenção falha, o colapso não é acidente, é resultado esperado. O que sobrevive dessa tradição não é uma mensagem moral universal, mas um modelo de mundo coerente. Um mundo onde força, conhecimento, desejo e acordo convivem sob tensão permanente. Um mundo onde nada é gratuito e nada dura para sempre. Um mundo que aceita a própria finitude como dado estrutural. É por isso que a mitologia nórdica continua a ressoar sem precisar ser embelezada. Ela não promete salvação. Ela descreve funcionamento. E isso, mesmo incompleto, é suficiente para atravessar séculos. Se você chegou até aqui, por favor, deixe o like e se inscreva no canal e comente algum tema histórico que você gostaria de ver por aqui. Sua ideia pode se transformar em vídeo. Bom descanso e até o próximo vídeo.